Olá, muito bom dia para você. Terça-feira, 1º de setembro, mais um mês que começa, Cibele Fávero. Bom dia para você. Bom dia, Fernando. Bom dia para você. Obrigada pela sua companhia. Começando o mês de setembro aqui, juntinho conosco. E aí, me conta, tudo bem por aí? Trabalhou bastante agora pela manhã, fez o serviço da casa, tá no almoço. Obrigado por nos receber aí na sua casa, a gente fica sempre muito feliz. Obrigado pelo carinho, pela companhia. Somos o SBT Meio Dia, no ar a partir de agora até 1h15 da tarde, trazendo muita informação para você. Vamos às notícias de hoje, Cibele Fávero? Vamos sim, Fernando. Vamos ver o que é destaque nesta terça-feira em Santa Catarina. Novas liberações em Florianópolis. Ao vivo, o prefeito Jean Loureiro vai explicar o que vai ser liberado a partir de agora na cidade. Em Joinville, no norte do estado, os ônibus estão de volta. Também vamos falar com o prefeito Udo Deller e saber como a cidade está se estruturando neste momento da pandemia. Tem ainda o saque do Fundo de Garantia na capital para quem teve prejuízos com o ciclone Bombo. O cadastro começou hoje, a gente explica tudo. Crimes pela internet. Outro assunto de hoje aqui no SBT Meio Dia. Pelo celular, WhatsApp, redes sociais. Nós vamos explicar que golpes são esses e como você vai fazer para se livrar deles. Quer trabalhar? Tem mais de 3.600 vagas disponíveis no estado, a gente te mostra. E junto com um especialista, vamos dar dicas para você melhorar sua imagem na internet. Além do currículo online, o que você posta pode ajudar ou atrapalhar na hora de tentar uma vaga. E sabe as freiras do Fusca Abençoado de Tubarão? Tem mais um vídeo delas circulando nas redes sociais. É que elas venderam toda a rifa e agora tem um pedido importante para fazer. E para dar água na boca, tem Festival de Cuca direto de Blumenau. Tudo isso a partir de agora no SBT Meio Dia. Não dá, meu filho, não dá pra ir. Eles querem ir, eles pensam que dá, né? Só fico na janela, feito uma... Só na janela. Eu nem sei, pareço dois de pau. Eles não entendem mesmo, né? Eu acho que não entendem. A gente tá numa pandemia, eles querem ir passear. É que uma vez eu tive passeando, né? Espera, pega a carona! Fui lá pra Punhado de Pomerode, visitar uma amiga minha, desde pequena, ela morou aqui, mas da família de alemães, né? Lá em Pomerode é tudo, né? Então ela morou aqui, mas foi pra lá depois, pra casa dela, pra origem, lá em Pomerode. Aí ano passado eu peguei um dia o rapaz e tudo, peguei o Tibete, nós fomos lá pra casa dela. Ah, chegamos lá, meu Deus, como eles trataram a gente bem, né? A Terezinha, botou aquela comilhança, não tem que ela gosta, cuca, nunca vi tanta cuca, meu Deus do céu. Era cuca, era aquelas conservas, aí já meteram aquelas repolho recheado com marreco, né? Marreco recheado com repolho, vamos comendo, rapaz, tudo já sentado na mesa, aquele alvoroço, aquela esfomilhado quando eu saí daqui. Eu já disse, olha, nós vamos pra casa da Terezinha, lá em Pomerode, você se comporta, não vem me pedir as coisas, que ela tem latas e latas, que mesmo que faz de bolacha, aquela bolacha decorada, coisa mais linda, né? Oi, estimadinho! Ei, chega mais! Essa é Maricotinha, tá demais hoje, foi visitar a Terezinha, pessoal, os alemão todo, nós vamos ver o que deu nessa visita da Maricotinha, já. Quer participar do SBT Meio Dia, o WhatsApp para sua interação, manda para cá a sua reivindicação, pode comentar os nossos assuntos, fala também o que você pensa que vai acontecer nessa visita da Maricotinha, fique à vontade, estamos ao vivo também pelo Facebook, alô galera do Facebook, obrigado pela companhia até 1h15 da tarde, olha, já tem Cláudio Prisco Paraíso, uma nova decisão do STF favorável ao governador Carlos Moisés da Silva nas questões do impeachment. Já o Cláudio Prisco vai comentar pra gente aqui no SBT Meio Dia. Mas agora chegou a hora daquele quadro divertido que a gente gosta. Vamos começar bem esta terça-feira, o nosso SBT Meio Dia de hoje, dando boas risadas. É hora do nosso Tá na Rede, o quadro que reúne tudo que está bombando na internet e traz pra você agora.
O Tá na Rede chegou e a gente começa com os dilemas que muitos casais passam na hora de dormir. Vai dizer que você nunca passou por isso. Mas tem gente que sempre dá um jeito de fazer o outro parar de roncar. Mas o negócio pode ficar ainda mais complicado. Responde aí, tá com saudade de passear? Esse homem foi passear com seus cachorros de um jeito totalmente inusitado. Falando em inusitado, repare nesse chá revelação. Dois bonecos gigantes numa briga. Quem vencer revela o sexo do bebê. Para encerrar o Tá na Rede de hoje, um vídeo que mostra que, apesar de tudo, você nunca deve perder a pose. Quem souber, canta, hein? Opa! Canta, hein? Opa! Canta, hein? Opa! Viva Mariana! Viva Mariana! Quem quer dar um abraço, pega ali a pintadinha! Lá se foi a galinha pintadinha, mas o show tem que continuar. A galinha pintadinha caiu e ó, continua. SBT Meio-Dia, esse é o Laércio Botega, ele apresenta esses quadros aí, esses vídeos que fazem sucesso na internet. Ok, vencida essa etapa, demos boas risadas, agora vamos às notícias de hoje aqui no SBT Meio-Dia. Olha só, me responde, o que você faz com as suas meias usadas? Ah, Fernanda, a minha já tá com o dedão de fora. Tem essa, né, Nereu? É, o dedão fica pra fora assim, rasga toda a meia, não tem jeito. É, tem meia que não tem vida útil mesmo. Pois é, só que muita gente, ó, joga no lixo, descarta, vai usando até alguém pedir para tirar o sapato no meio de todo mundo e passar vergonha e depois joga fora. Agora, tem um projeto social que arrecada meias usadas. Veja só, um projeto social. Ele arrecada meias usadas, pode estar furada, não tem problema, e faz com as meias cobertores para famílias em vulnerabilidade social. Você já pensou num negócio desse? A sua meia usada, velha, rasgada, servir para aquecer quem não tem cobertor agora? Quem vai contar pra gente essa história é a Vanessa Presotto. O projeto vem de Chapecó e a gente conhece agora. Meia rasgada, meia furada, sem par e em qualquer estado. Todas as opções são bem-vindas para o projeto Meias do Bem. Um item que normalmente é descartado pode ser transformado em cobertor e beneficiar muitas famílias. A gente coleta no Brasil inteiro, manda para a fábrica e conforme tem na cidade a necessidade, às vezes cidades mais frias ou menos frias, a gente faz voltar para as entidades. Em Chapecó, a Fundação Auri Luiz Bodanese é parceira do projeto. A entidade contribui na campanha de arrecadação das meias. Nós temos, jornais internos que a gente divulga a campanha, mídias sociais também, e-mail, enfim, propaga a campanha, coloca um ponto de arrecadação e o boca a boca funciona muito bem também. As pessoas começam a trazer, e comunica o colega e assim está acontecendo a campanha. As meias doadas são trituradas, desfiadas, compactadas e depois
transformadas em cobertores. São necessários 40 pares de meia para fazer um cobertor. Além de ajudar e aquecer quem precisa, a ação contribui com o meio ambiente através da reciclagem dos resíduos têxteis. O projeto acontece no Brasil todo há 7 anos. Até agora já foram produzidos mais de 50 mil cobertores. Chapecó participa do Meias do Bem desde 2016 e a Fundação já recebeu cerca de 500 cobertores que foram distribuídos em vários municípios aqui da região. Então, nós temos uma parte que nós destinamos para as instituições aqui de Chapecó e eu também mando para as unidades que fazem parte da campanha. Então, a gente acaba mandando para toda a nossa região aqui, que é bem fria, né? Desde São Miguel, Xaxim, Maravilha, Belardo Luz, Erechim também, né? Fazem parte do projeto. E elas destinam ou para as instituições também do município ou internamente também quando há demanda. Uma ação que ajuda muito quem precisa e enche de gratidão o coração de quem ajuda. É um sentimento muito bom, um sentimento de realização mesmo, né? De tu saber que tu tá doando amor, tu tá doando calor, tu tá doando mais, tu doa mais do que o tempo que é de coletar, enfim, tu doa realmente amor para as pessoas. Ó, já começamos bem o nosso SBT Meio-Dia. Eu não imaginava mesmo que de uma meia velha, uma meia furada que vai para o lixo, conseguem fazer cobertores e principalmente doar, né, esse material. O mais legal disso tudo é que depois esses cobertores são doados. Uma ótima ideia que vem lá de Chapecó. Olha, já aqui no SBT Meio-Dia vão estar com a gente ao vivo os prefeitos de Florianópolis, Jean Loureiro, e Udo Deller, de Joinville. Vamos falar de novas liberações na capital e também o retorno dos ônibus na maior cidade do estado e como as duas cidades estão estruturadas neste momento da pandemia. Já, os prefeitos ao vivo aqui no SBT Meio-Dia. Mas agora, em Blumenau, nós temos mais um capítulo da história que envolve a empresa do transporte público e a prefeitura. É, de fato, um imbróglio que já dura anos por lá, hein, Cibele Fávero? Fernando, e a Blumob tentou na justiça pressionar a prefeitura para pagar as despesas operacionais do transporte durante esses meses em que esteve suspenso o transporte coletivo. Porém, não foi o que acatou o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. É isso que a gente conversa agora com Estevão Limana, que está acompanhando esse caso desde o início. Como é que fica, hein, Estevão? Bom dia. Situação bem complicada e bastante complexa aqui em Blumenau, envolvendo o transporte público, Cibele. Bom dia para você, bom dia para todos que nos assistem no SBT Meio-Dia. A Blumob, então, ingressou com uma ação no Tribunal de Justiça para pedir que todos os custos operacionais do transporte público aqui da cidade, entre os períodos de 18 de março e 10 de agosto, período em que o transporte esteve suspenso aqui na cidade, fossem pagos pela Prefeitura de Blumenau, todos esses custos operacionais. O valor estaria em torno de 18 milhões de reais, que é o déficit financeiro, né, acumulado por estes quase 4 meses em que o transporte público esteve suspenso aqui na cidade. O juiz Rafael de Oliveira e Silva Borges, da primeira vara da Fazenda Pública aqui de Blumenau, de acidentes do trabalho e registros públicos da comarca de Blumenau, em uma decisão no dia 21 de agosto, acatou então parcialmente alguns pedidos da Blumob, como que a Prefeitura de Blumenau tome as providências necessárias para manter o funcionamento do transporte público. Além disso, a Prefeitura vai ter então agora 30 dias para desenvolver um plano de recuperação financeira para tentar auxiliar a Blumob a conseguir prosseguir com o transporte público na cidade. Lembrando que desde a semana passada nós já tivemos então, né, o retorno das atividades dos ônibus aqui em Blumenau. Porém, o Poder Judiciário não pode determinar que sejam pagos os déficits orçamentários de 18 milhões de reais, já que nenhum dinheiro pode ser dado pela Prefeitura que não esteja previsto no orçamento, porque a Prefeitura pode correr risco, então, de cometer crime de responsabilidade fiscal. Nós conversamos com a Blumob, que não quis se pronunciar sobre esse caso, e a Prefeitura de Blumenau afirma que ainda não foi notificada sobre essa decisão, mas que vai ter que cumprir caso isso chegue nos próximos dias. Então, resumindo na prática, a Prefeitura de Blumenau vai ter 30 dias contados a partir do dia 21 de agosto, então até o dia 21 de setembro, para fazer um plano de recuperação para que o transporte público possa ter uma sobrevida
nesses próximos meses, já que o impacto foi grande nas contas da Blue Mob por conta da suspensão do trabalho nestes meses de pandemia. Eu volto com vocês aí no estúdio do SBT Meio Dia, porque a gente vai também seguir acompanhando essa história e os próximos capítulos aqui em Blumenau. Obrigada, Estevão. Até daqui a pouco. Daqui a pouco o Estevão volta com outras informações da região do Vale do Itajaí. Inclusive, também vai falar do Festival de Cuca, Fernando. Pois é, vamos dar um spoiler aqui. Se tiver a imagem ao vivo, o Estevão já saiu, mas vocês perceberam onde é que o Estevão tá? Já ele vai trazer as delícias das cucas alemãs aqui no SBT Meio Dia. Quando o Estevão inventa de trazer comida alemã aqui, a gente já sabe que não dá boa. Olha só que delícia! Não dá boa, não dá muito boa. Qual que você gosta aí, hein, Cibele Fávero? Ai, doce de leite, né, Fernando? Mas essa hora, olha, qualquer sabor ia muito bem. Olha aí, ó. Festival de Cucas. É só um pouquinho do que o Estevão vai apresentar pra gente aqui no SBT Meio Dia. É bom, né? Deu vontade de fazer em casa, né? É a Cuca Alemã. Já o Estevão conta tudo pra gente aqui no SBT Meio Dia. Seguimos com a informação. Olha, o Estevão trouxe pra gente agora os detalhes deste imbróglio, né? Mais uma etapa e mais um capítulo da novela Empresas de Ônibus de Blumenau e a Prefeitura, mas já o prefeito de Joinville também vai estar aqui anunciando, informando como está sendo o retorno dos ônibus por lá na maior cidade do estado. Mas agora foram reabertas, Cibele Fávero, as solicitações de matrículas na educação infantil e fundamental na rede municipal de ensino, as matrículas para o ano letivo de 2020. Pois é, estão abertas, estavam suspensas por conta da pandemia desde março. Agora os pais podem matricular os filhos e tem o prazo de até novembro para fazer isso. Pais ou responsáveis podem matricular através do site que aparece aí na sua tela, clicando no ícone Matrículas 2020. Aí precisa selecionar ou pré-escola ou educação fundamental, de acordo, né, com a sua criança. E vale reforçar que para crianças de creches com idades de 4 meses a 3 anos e 11 meses, ou 11 meses e 29 dias, abaixo de 4 anos, melhor dizendo, essas estão suspensas, que são as crianças menores. Mas os maiorzinhos de 4 anos, então, já podem ter a matrícula garantida pelos pais até novembro através do site que aparece aí na sua tela. Toda essa suspensão acontece, né, Fernando, desde março, por conta de tudo que nós estamos vivendo por conta da pandemia. É para Florianópolis? É sim. Vale para a capital do estado. Secretaria da Saúde de Joinville inicia testagem de diretores, testagens para o Covid-19 de diretores e auxiliares das escolas municipais. E essa testagem, a testagem desses profissionais das escolas municipais é para detecção de Covid-19 e é uma medida para a preparação do retorno às aulas presenciais previsto para o dia 13 de outubro. No primeiro momento, 275 gestores educacionais serão testados até 8 de setembro. A partir dessa data, será iniciada a testagem dos demais mais de 8.000 professores e auxiliares de educação da rede municipal. Os testes serão agendados, evitando aglomerações, é claro, e a Prefeitura informou ainda que também será feita uma amostragem dentre os 70.000 alunos da rede municipal, priorizando os grupos que primeiro retornarão às atividades presenciais. E a Justiça suspendeu o decreto que liberava as creches para receber crianças em Itajaí. A medida autorizava o funcionamento de unidades particulares como centros de recreação e entraria em vigor nesta terça mesmo, em Itajaí. A decisão da Justiça é favorável à ação do Ministério Público, que havia solicitado tutela provisória de urgência, impedindo a liberação dessas atividades, sob pena de multa diária de R$100 mil. A Prefeitura ainda não foi notificada, mas já informou que vai acatar a decisão da Justiça, Fernando. Cibele, você já sofreu algum golpe pela internet? Fernando, algumas tentativas, por e-mail, também pelo WhatsApp. Eu recentemente, por pouco não caí em um golpe desse. Um amigo meu, um amigo próximo, mandou mensagens no WhatsApp. Fernando, tudo bem? Eu disse, pô, cara, quanto tempo? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo certo? Ele, é o seguinte, você consegue pagar um boleto para mim? Venceu aqui, tô meio apertado, mas na semana que vem eu te transfiro o dinheiro. Aí eu fiquei com o pé atrás e falei... Será que é mesmo? Tem golpe nisso aí. Agora o detalhe é que o golpista conversava comigo como se fosse meu amigo. O que aconteceu?
Eles tinham clonado o celular, o número de WhatsApp dele e estavam me passando esse golpe. Eles criam lá, tem bancos que fazem isso pela internet, criam o boleto, você faz o pagamento, perdeu o dinheiro, cai direto na conta dos golpistas. Isso foi o que aconteceu comigo. Na semana passada, minha mãe também me ligou e disse, tentaram dar um golpe aqui, clonaram o celular da vizinha. Isso está acontecendo em todo o país, aqui em Santa Catarina os números estão crescendo, golpes pela internet e também essa questão de clonar o WhatsApp. Você acredita que está conversando com o familiar, com um amigo, mas na verdade são os criminosos. Por isso eu vou conversar agora com o delegado de polícia Luiz Felipe Rosado, da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. E vai explicar para a gente o que está acontecendo e mais, como se livrar desses golpes. Oi, doutor, muito obrigado por nos atender aqui, trazendo esse alerta no SBT Meio Dia. Estamos ao vivo para todo o estado. Importante, eu acabei de relatar o que eu vivi com relação a um golpe desse. Mas não é só Florianópolis. A minha mãe, como eu também contei, está no sul do estado e também teve por lá. Então, quer dizer, é um golpe que está por toda Santa Catarina, se não por todo o Brasil. Mas cresceu bastante nos últimos meses, né? É o avanço da tecnologia, doutor? Bom dia. Bom dia. O avanço da tecnologia somado também ao maior uso dessas plataformas digitais. É importante que as pessoas tenham conhecimento de que os criminosos também estão migrando para esse tipo de tecnologia e as pessoas elas têm que ficar bastante atentas com relação a isso para não serem outras vítimas. Muito bem. Agora, são diversos, né, os golpes, eles criam mesmo, os criminosos eles têm tempo para ficar criando modus operandi, de como vão fazer, às vezes é uma encenação, enfim. Mas uma coisa que chama a atenção agora é justamente clonar o WhatsApp, né? Porque a pessoa que é vítima do golpe acredita que está conversando com o familiar, com o parente, com o amigo, porque eles estão clonando. Como é que acontece isso? Na realidade, existem duas formas, né? Mas a mais comum é a pessoa, o criminoso, ele vai ludibriar a vítima para que ela preste algumas informações para ele. Vamos imaginar o exemplo de uma pessoa que colocou um veículo, um bem à venda em determinado site, ou ele está querendo comprar esse veículo. Ele vai botar ali um telefone de contato, o criminoso, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai ver se esse telefone ele tem o WhatsApp. Se ele tiver o WhatsApp, ele vai verificar se esse telefone tem a verificação em 2 etapas. O que seria essa verificação em 2 etapas? Seria 2 fatores de segurança que a própria plataforma WhatsApp fornece ao usuário. Vendo que a pessoa não tem, por exemplo, essa verificação em 2 etapas, ele simplesmente começa a se passar por um funcionário desse site, dizendo que precisa confirmar alguns dados dessa pessoa que colocou, por exemplo, esse veículo à venda, e solicita para confirmar o anúncio que essa pessoa encaminhe um código para ele. Mas só que esse código que a vítima vai encaminhar é o código do WhatsApp. Então, a partir do momento que o criminoso recebe esse código, o próprio criminoso faz a verificação em 2 etapas. Aí, para a pessoa, aquele WhatsApp para a vítima, o WhatsApp para de funcionar. E para o criminoso, ele absorve todos os contatos daquela vítima, inclusive a fotografia do perfil. E aí que é o segundo passo, onde ele passa a requisitar esses empréstimos para as pessoas. Então é extremamente importante que não só no WhatsApp, mas em todos os aplicativos ou redes sociais que as pessoas utilizem, que eles se informem, que eles observem os requisitos de segurança que os próprios aplicativos e sites fornecem para o usuário. A partir do momento que, se, por exemplo, essa pessoa tivesse a verificação em 2 etapas, o criminoso não ia conseguir absorver esse WhatsApp dela e não ia conseguir dar sequência ao golpe. Doutor, então eu que sou a vítima, eu não posso mandar link nenhum do WhatsApp, é isso? Os criminosos pegam o link com as informações do WhatsApp, então eu não tenho que mandar, mas que link é esse? É um código de verificação. Por exemplo, se você for hoje lá no WhatsApp fazer a verificação em 2 etapas, e o processo é muito intuitivo, é só ir nas configurações, segurança, e vai ver lá verificação em 2 etapas, você vai ver que existe 2 fatores. Por que fala em 2 etapas? Porque a primeira etapa é a inserção de um e-mail. Vai inserir o teu e-mail lá, um e-mail que é utilizado pelo usuário, e logo em seguida vai inserir uma senha.
essa senha de 6 dígitos que posteriormente o WhatsApp passa a solicitar esporadicamente para ver se aquela pessoa é mesmo o titular daquela conta. Então, o que acontece? O criminoso, hoje eu posso, por exemplo, pegar o teu telefone e solicitar essa verificação em 2 etapas. Se eu solicitar essa verificação de 2 etapas para o teu telefone, quem vai receber o código para ativar a verificação em 2 etapas vai ser tu. Mas o que os criminosos fazem? Eles solicitam daí para a vítima, me informe esse código que acabou de ser recebido, acreditando a pessoa que está recebendo um código qualquer de verificação de outra situação. Então, a partir do momento que a vítima informa esse código, aí ela tem o WhatsApp subtraído pelos criminosos. Entendi, porque daí a vítima recebe o código porque foi o criminoso que pediu a verificação, recebe o código, mas acha que está passando o código da venda do carro, da venda do apartamento, entendi. Então não passa código nenhum, primeiro passo. Quem pedir código não passa código nenhum. Exatamente. O primeiro passo é fazer, né, a verificação em 2 etapas, não passar link, código nenhum que alguém está solicitando, não passe códigos para estranhos, que outras pessoas que você não conhece que solicita para você. Outro fator importante é excluir a foto do WhatsApp para as pessoas que não são contatos, ou seja, para aquelas pessoas que não têm o contato salvo na sua agenda. Também é um processo muito simples, ir em configurações, segurança e ver ali, vai estar mostrar foto do perfil para todos ou só para os contatos ou para ninguém. Então, se a pessoa quiser ter uma foto no perfil do WhatsApp, não tem problema nenhum. O problema é que ela não pode deixar essa foto aberta para todo mundo. Porque hoje o que eu posso fazer? Eu simplesmente posso pegar um número qualquer de telefone celular e verificar se aquela pessoa tem uma foto. Se aquela pessoa tiver uma fotografia aberta para todo mundo, não só para os contatos, a partir dali eu posso criar um perfil falso dela. E aí essa pessoa, infelizmente, vai ter uma série de problemas em decorrência disso. Tudo bem. Para a gente fechar aqui, então, vamos lá. Traz para a gente, doutor, algumas dicas aí. O senhor já falou de fazer você mesmo a verificação em 2 etapas no próprio WhatsApp. Agora o doutor também falou para a gente em retirar a foto, não deixar para todo mundo, no máximo para os seus contatos. O que mais dá para fazer? Claro, não passar código para ninguém. Me passa o código aqui, liga, né? Confere, dá uma ligadinha aqui para mim aqui, vamos ver se é você mesmo. E o que mais dá para fazer, hein, doutor, para não cair nesses golpes aí? Suspeitar de ofertas extraordinárias, coisas que não acontecem usualmente. Geralmente o criminoso ele tende a buscar a pessoa por um instinto de vantagem. Então, vai receber uma oferta muito vantajosa, vai receber uma proposta muito boa, e isso vai fazer com que a pessoa, entre aspas, ela elimine alguns filtros pessoais de segurança que ela eliminaria sob o pretexto de estar fazendo um negócio da China, entre aspas. Então, não só o aplicativo WhatsApp, como as redes sociais, todos eles, como eu disse, têm mecanismos de segurança. Sempre que você for baixar algum aplicativo, que for utilizar alguma coisa em alguma plataforma digital, sempre analisa, todos eles oferecem ao usuário esses mecanismos de segurança. Por falar em venda e compra, é importante também ressaltar que esses sites eles mantêm um chat específico para aquilo. Então, o criminoso vai querer fazer geralmente o quê? Ele vai não querer falar naquele chat, porque aquele chat vai armazenar as conversas e, além de tudo, vai armazenar os registros das conexões dele. Então, o criminoso sempre tende a migrar para o WhatsApp. Por que para o WhatsApp? Porque o WhatsApp tem criptografia de ponta a ponta, o que torna muito mais difícil a investigação. Então, se você vai colocar um veículo à venda, vai colocar um imóvel à venda, está num site especializado para isso, utilize sempre o chat do site. Não saia da plataforma, se for sair, não repasse códigos, não receba códigos para clicar em links e sempre verifique se você tem um boleto para pagar, sempre verifica se esse boleto está em nome da empresa e se não está em nome de uma pessoa física, porque geralmente são laranjas que vão receber esses valores para depois repassar aos criminosos. O boleto é importante. Já olha no boleto, ali está o nome da empresa com CNPJ e tudo mais.
Doutor Luiz Felipe Rosado, delegado de repressão aos crimes pela internet, muito obrigado pela sua participação aqui, pelas dicas. Vale também para quem está do outro lado, né? Não somente para a vítima, mas para aquela pessoa que já perdeu o celular. Aqui estão diversas recomendações, mas para quem também vai receber a chamada, me liga aqui, né? O golpista com o nome de alguém, com o nome do Fernando. Oi, tudo bem? Aqui é o Fernando. Me empresta dinheiro aí. Dá uma ligadinha, você que está recebendo a ligação, você que está recebendo esse pedido do golpista, que você não sabe que é o golpista, acha que é o amigo, que é o familiar, enfim, o dono daquele WhatsApp. Me liga aqui, vamos conversar, vamos bater uma ideia antes de você depositar, pagar boleto, passar código e por aí vai. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde, bom almoço, bom trabalho. Olha, o que tem de gente para lesar os outros, para ajudar, são poucos, né? Agora, para dar um jeito de lesar, eu fico abismado com a tecnologia que os caras usam. A tecnologia está aí para colaborar com todos, né? Mas aí os criminosos espertos vão lá e dão um jeito de se aproveitar ilicitamente. Tem que se proteger. Agora a gente volta a falar do caso da jovem grávida que foi assassinada e teve o bebê roubado em Canelinha, na Grande Florianópolis. É sim, o casal suspeito de ter cometido o crime teve a prisão em flagrante convertida para preventiva. E aí você vê imagens da vítima, né? Infelizmente foi assassinada de maneira brutal. A decisão foi definida pelo juízo da comarca de Tijucas, a pedido do Ministério Público. O órgão também obteve uma medida liminar para exigir que as redes sociais excluam imagens do bebê que estão circulando na internet, o que fere, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O bebê ainda está em observação no Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis, teve ferimentos nas costas. O estado de saúde, felizmente, é estável. E segundo o advogado da família, a criança já está sob a guarda dos familiares. Ela chegou a ser registrada no cartório pela mulher suspeita de ter assassinado a mãe do bebê. Depois, a polícia acabou descobrindo, né, toda a armadilha, toda a emboscada que foi feita, prendeu o casal em flagrante e agora, então, portanto, o bebê já está sob a guarda da família. Agora, uma notícia para quem tem dívidas para quitar com o IPVA. Os contribuintes catarinenses com débitos no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, e dívidas não tributárias têm até o dia 31 de outubro para quitar as pendências fiscais com até 90% de desconto sobre multas e juros. Os benefícios iniciam hoje, dia 1º de setembro, e são válidos para pagamento em cota única. Além do IPVA, o benefício de 90% de desconto sobre multas e juros também é válido para dívidas não tributárias, com pagamento em cota única por meio de Programa Especial de Pagamento. Os interessados devem acessar o Sistema de Administração Tributária, o SAT, no site da Secretaria de Estado Fiscal de Santa Catarina, para débitos não parcelados anteriormente. Em Chapecó, o Corpo de Bombeiros está fazendo lives para dar dicas e orientações sobre ações preventivas para a população, Cibele. É sim, por conta da pandemia, as ações sociais e de contato com a comunidade realizada pelos bombeiros precisam ser suspensas. E foi com isso, Fernando, que surgiu a necessidade de encontrar uma forma de repassar essas orientações e os alertas, né, ao maior número de pessoas possível. E foram nas redes sociais, nas famosas lives, que eles encontraram, então, a maneira certa de fazer o alerta para a população. Vamos ver. Nesse vídeo, o subtenente explica como extinguir o fogo em um botijão de gás. Nesse outro, o foco são os extintores de incêndio. As lives que estão circulando pela internet chegaram a ter 2.000 espectadores ao vivo. E tudo começou com um pedido de uma professora do ensino fundamental. A gente começou a gravar essa aula, mas um colega aqui teve a visão, e se a gente abrisse isso para o público assistir?
Então, o que era para ser uma aula para 30 alunos, tinham 600 pessoas ao mesmo tempo assistindo. É neste cenário que normalmente as lives acontecem. Aqui tem materiais de primeiros socorros e também objetos que podem causar acidentes domésticos. Através desses itens, os bombeiros simulam situações de perigo que podem acontecer no dia a dia e dão dicas de como prevenir diversos tipos de acidentes. A série Aprenda em Casa tem como objetivo disseminar o conhecimento para a população. Além de orientar, os bombeiros interagem e tiram dúvidas da comunidade. O que nós queremos é uma comunidade preventiva, com pensamento preventivo. Me pediram assim, quando que a gente treina com extintor? Em tempos normais, quando nada está errado, você vai testar com o extintor, vai usar o seu hidrante em casa, é agora. Nesse momento de sol, de dia bom, é que a gente faz a prevenção. Quando acontece a emergência, a tua cabeça está pronta, isso chama-se uma comunidade preventiva. Guilherme é vigilante, faz parte da brigada de emergência da empresa em que trabalha. Quando soube das lives, ele aproveitou para se atualizar. Para mim foi mais uma qualificação, né? Relembrando procedimentos que a gente aprendeu no curso, nos cursos e sempre é bem-vindo, a gente sempre consegue usar esses conhecimentos aí para um futuro ocorrência, né? Até agora foram realizadas 6 transmissões. O projeto deu tão certo que os bombeiros estão se preparando para uma nova série, que vai acontecer na segunda quinzena deste mês. E para quem perdeu as primeiras lives, elas ficam disponíveis no Facebook do Corpo de Bombeiros Militar de Chapecó. O alarme vai acionar. As luminárias de emergências estarão em função, tudo funcionando. Seus vizinhos vão sair, alguém vai vir te ajudar. Lembra que teu apartamento tem... Que bacana, né? Acessível a todos. Essas orientações, né, Fernando, muitas vezes as pessoas não têm acesso. Muitas vezes. São ações específicas que os bombeiros fazem para divulgar. Só que agora todo mundo pode assistir nas lives. Bora falar de emprego agora aqui no SBT Meio Dia? Muita gente está precisando aí retornar ao mercado de trabalho. E novas vagas já estão surgindo. Que bom, né? Nós vamos começar por Blumenau. Como as pessoas podem se inscrever para essas vagas é o que o Estevão Limana vai contar para a gente agora ao vivo e também dizer que vaga que tem, hein, Estevão, para quem quer trabalhar. Conta tudo para a gente. Cibele, ao todo, 32 vagas estão abertas aqui no Cine de Blumenau. Aí vagas como para os seguintes cargos: auxiliar de cozinha, de limpeza, ajudante de farmácia, pedreiro, servente de pedreiro, enfermeiro e até vaga para engenheiro civil. São 32 vagas, 5 delas são para pessoas portadoras de deficiência. Quem está precisando da vaga de trabalho, o que faz? Pegue o seu currículo e leve até o Cine de Blumenau, que fica na rua Brás Vanca, número 238, no bairro Vila Nova, aqui da cidade. O Cine de Blumenau funciona do meio-dia até às 6 da tarde, de segunda a sexta, mas lembrando que amanhã é feriado aqui em Blumenau, não abre, né, o Cine, mas a partir de quarta-feira pode ir lá levar seu currículo, cadastrar e concorrer a uma dessas vagas de emprego, já que muitas pessoas, né, perderam o emprego durante a pandemia, mas agora estão abrindo novos postos de trabalho para a população que necessita, gente. 32 vagas de trabalho aqui em Blumenau, é só procurar pelo Cine. Obrigada, Estevão, pelas informações. Que bom, né? Vaga tem. Como o Estevão disse, muitas pessoas acabaram sendo demitidas, precisaram sair do trabalho ou até fechar os seus negócios, agora estão procurando emprego. Tem vaga. Se você é de Blumenau, viu a dica ali, né? Levar o currículo no Cine. Vamos ver região por região agora, onde as vagas estão disponíveis aqui em Santa Catarina? Vamos sim, Fernando, porque a boa notícia é que tem vaga para todo lado. Olha só, nós até separamos um mapa para dar destaque a algumas cidades para você. Ao todo, são 3.640 vagas disponíveis no estado e são disponíveis em mais de 50 cidades. 50 cidades, pelo menos, estão contratando. E nós destacamos, olha só, São Miguel do Oeste tem 46 vagas, Lages tem 16 na Serra, Tubarão são 297 vagas, em Florianópolis tem 46 vagas, Itajaí são 65, Blumenau tem 30 vagas e Joinville
tem 133 vagas disponíveis. Em Florianópolis, por exemplo, tem vaga para atendente balconista, empacotador, engenheiro civil, recepcionista, vendedor, servente de obras, pedreiro. Então, tem vaga para todas as áreas. O caminho é sempre o Cine da sua cidade. E você pode acessar o site também para ter mais informações, para saber como enviar o seu currículo. O site do Cine mudou agora para trabalhabrasil.com.br. Você acessa ali, coloca a sua região, a sua cidade e vai ver a lista de vagas disponíveis e como fazer para se candidatar. Muito bem, para conseguir aí ser chamado para uma entrevista de emprego, tem que ter um bom currículo. Tem que ter sim, Fernando, porque é a porta de entrada, né? É a sua primeira imagem, ali, a primeira impressão que a pessoa vai ter de você. Mas a empresa também pode acabar tendo uma impressão sua na internet. Como é que estão as suas redes sociais? E você tem um currículo na internet disponível, por exemplo? Se tem, está atualizado? Vamos começar a conversar sobre isso, é uma forcinha que a gente vai dar para quem está procurando emprego. Vamos conversar com o especialista Estevan Ligocki, que é consultor de marketing estratégico, vai nos ajudar a deixar tudo certo para garantir aí, né, uma chance de entrevista, quem sabe conseguir aquela vaga de emprego. Boa tarde para você, obrigada pela sua participação. Boa tarde, Cibele, boa tarde, Fernando, boa tarde ao pessoal aí que está assistindo o SBT. A gente sabe que ter uma boa imagem no currículo, né, deixar tudo muito claro ali, direcionado para a área que você quer, já pensar na vaga, deixar tudo direitinho para tentar essa vaga, já é um bom passo. Mas a internet, então quer dizer que o que as pessoas postam nas redes pessoais até da internet pode interferir na hora de conquistar ou pode até atrapalhar na hora de tentar a vaga? Quais são as primeiras dicas que as pessoas precisam ficar atentas para não ter nenhuma surpresinha ruim ali na hora de tentar a vaga? Com certeza, Cibele, é bem importante, né? Hoje, a primeira impressão que a gente tem de uma pessoa, né, de um profissional, é checando as redes sociais deles, né? Então, é importante elas estarem atualizadas, principalmente, aí pegando o gancho da matéria de vocês, né? É muito importante o LinkedIn, né? O profissional precisa estar com o LinkedIn atualizado. Lembrando que o LinkedIn é muito mais do que um currículo online, né, Cibele? O LinkedIn é uma rede social profissional na qual você pode, além de ter lá um perfil com todas as informações sobre a sua trajetória profissional, seu conhecimento, sua experiência, né, suas capacidades aí, as suas habilidades, suas competências, é uma rede social que você pode também se relacionar tanto com recrutadores, se o seu interesse é arrumar um novo emprego, ou se relacionar com potenciais clientes, se o seu negócio, né, se o seu objetivo na rede é aumentar as vendas da sua empresa. Mas é fundamental a gente estar atento ao nosso comportamento no ambiente digital. Hoje é a primeira coisa, falando para quem está procurando emprego, é a primeira coisa que um recrutador vai fazer quando ele recebe lá até mesmo o seu currículo, né? Ele vai checar como é o comportamento desse profissional nas redes sociais. Stefan, e o que as pessoas têm que ter nessa primeira página? A gente já vai falar, né, da importância do LinkedIn, de você ter, sim, o seu currículo atualizado. Mas, por exemplo, está assistindo a SBT Meio Dia agora, está com o celular na mão, pode já dar uma olhada nas redes sociais ali, Instagram, Facebook, as redes que você tem. O que tem que ter ali e o que já dá para excluir agora, que não é legal a empresa que você quer que te contrate veja? Olha, Cibele, a primeira dica que eu gostaria de dar assim, para o pessoal que está assistindo aqui ao SBT Meio Dia é tomar cuidado com os comentários que você vai fazer, as suas postagens em redes sociais como Instagram e Facebook, que geralmente são redes sociais mais pessoais, né, no qual a gente não tem um comportamento muito profissional algumas vezes, e a gente tem que tomar cuidado para não expor demais a vida, né, a nossa vida pessoal. Às vezes, exposição demais pode ser um problema. Você tem que evitar, de qualquer maneira, curtir, comentar, compartilhar posts que tenham algum cunho aí homofóbico, racista, de preconceito contra a mulher, de preconceito contra pessoas mais velhas, né? Você tem que tomar cuidado para não fazer esse tipo de comportamento, não adotar esse tipo de comportamento, né? Nem mesmo publicar um post, muito menos publicar um post com esse tipo de
de comentário, né? E nem ao mesmo comentar, curtir, compartilhar posts desse tipo. Essa é a primeira dica que eu dou. A segunda dica é você compartilhar o seu conhecimento, né? Você pode compartilhar o seu conhecimento sobre a sua área de atuação, o que você está fazendo aí profissionalmente, né? E até mesmo se você tem alguma atuação na vida pessoal que possa agregar, né, para a sua marca pessoal, para a sua imagem pessoal, é interessante. Tá certo. Você falou sobre esses posts, né, com tom preconceituoso. Normalmente, falando assim, a gente imagina, não, mas eu não curtiria, eu não comentaria. Mas tem muitos memes, tem muitas postagens com tom engraçado e aí, sem querer, você pode acabar caindo numa dessa. Não fica bem para você de jeito nenhum. Oi, Stefan, e por que quem está procurando emprego e até quem está trabalhando precisa ter o currículo atualizado na internet, por exemplo, no LinkedIn? Porque hoje o LinkedIn, que é uma rede social profissional, né, diferentemente do Instagram e do Facebook, que são redes que a gente utiliza mais para a nossa vida pessoal, para interagir com amigos, com familiares, o LinkedIn é uma rede social profissional. Se você conquistar amigos lá, melhor ainda, né? Mas lá você não precisa ser necessariamente amigo de alguém para adicionar essa pessoa, né? E essa pessoa pode ser um recrutador, pode ser um potencial cliente, pode ser um parceiro de negócio. E lá no LinkedIn tem algo chamado perfil, que as pessoas geralmente chamam de currículo. Na verdade, não é bem um currículo, é um perfil. É algo semelhante a um currículo, né, mas é uma coisa viva, né? O perfil está ali para você ser atualizado, né, para você atualizar constantemente. E é a primeira coisa que um recrutador vai olhar. Ele vai lá checar o perfil do Stefan no LinkedIn. Ele vai ver o que o Stefan, onde trabalhou, qual é a formação dele, né? O que ele está curtindo, porque isso também fica lá no perfil do LinkedIn. O que você curtiu, comentou, compartilhou. E isso, se você curtiu, comentou, compartilhou, algo que tenha, que possa comprometer a sua imagem, Sibeli, é bem complicado. E é importante utilizar também o LinkedIn. Eu costumo sempre enfatizar nos meus cursos de LinkedIn, né? Eu já realizei mais de 40 cursos aí no Brasil sobre essa rede social. Eu gosto de dar a seguinte dica. Você precisa também compartilhar o seu conhecimento, ou seja, postar, publicar posts sobre a sua trajetória, sobre o seu conhecimento, sobre a sua experiência na sua área de atuação, né? Você precisa ter uma postura proativa na rede também. Ter mesmo como se fosse a sua rede pessoal, sua rede social pessoal, que você normalmente todo dia acaba atualizando, dá sempre uma olhada ali, porque é importante, né, Stefan? Também para o networking, né, que hoje em dia não tem como escapar. Exatamente, porque se você também... O que acontece muitas vezes, né, Sibeli, infelizmente, né, o que acontece muitas vezes? A pessoa entra no LinkedIn só quando ela está procurando emprego. Ela já foi demitida por alguma razão e agora a gente está vendo isso também, né? Com frequência, por conta do desemprego que aumentou com a pandemia. Tem profissionais que ficaram anos sem entrar no LinkedIn. Tem profissionais que estão chegando agora na rede. A rede tem 45 milhões de usuários no Brasil neste momento. Desde o início da pandemia estão entrando 100 mil novos usuários por semana na rede. Então, tem muita gente nova que não está sabendo muito bem ainda como utilizar essa rede social, o LinkedIn. Então, é muito importante você saber como se comportar lá, né? E no LinkedIn, eu diria o seguinte, Sibeli, é pior do que outras redes sociais você cometer alguma vacilada lá, porque lá é o seu cartão de visitas profissional. Sim, totalmente direcionado, né, já para a área profissional. É ali que você vai construir um networking. Certo. Stefan, muito obrigada pelas suas orientações, dicas importantes para você que está procurando emprego, para aumentar as chances, né? Tem que recorrer a todos os recursos. Então, atualiza lá no LinkedIn, dá uma olhada nas suas redes sociais, está tudo certo, capricha no currículo e boa sorte. Obrigada, Stefan. Obrigado, satisfação estar com vocês aqui mais uma vez no SBT Meio Dia. Grande abraço a todos. Obrigada e boa sorte para você que está procurando um emprego. Vaga tem, né, Fernando? Tem que deixar tudo aí nos trinks que você vai conseguir. E as redes sociais podem ajudar você aí apresentando aquilo que você já sabe. Ah, sou bom nisso. Faz ali na rede social, te apresenta no mercado na rede social. Não é mesmo? De graça, já vai mostrando o que você gostaria de fazer. Vai produzindo, faz vídeos caseiros em casa mesmo. E o Stefan falou, nessas redes tem muitos recrutadores, então eles estão ali só de olho em quem está postando. O LinkedIn, claro, o LinkedIn é uma ferramenta que ela é utilizada como currículo. Ali você vai postando tudo que você faz, o que você escreve, aquele resultado de um trabalho que te deu orgulho, você coloca ali, posta ali. Mas no seu dia a dia também, Facebook, Instagram e por aí vai postando.
te apresenta para o mundo, né, Cibele Fávaro? A Cibele está lá se apresentando para o mundo diariamente. Você também deve estar. Nas redes sociais. No Instagram é uma Cibele, no TikTok é outra Cibele. Mas a proposta é essa, né? Não é mesmo? Ser alegre, ser divertido, mas também levar um conteúdo que possa colaborar com o pessoal da pessoa, com o profissional e com aqueles que dividem ali o mesmo espaço na rede social. Com certeza. Atenção, Florianópolis, já o prefeito Jean Loureiro vai estar aqui. Vamos conversar sobre novas liberações na capital catarinense. O que está liberado a partir de agora? Atenção, Joinville, você que está na maior cidade do estado, os ônibus estão voltando. Mas espera aí, depois de todo esse tempo de suspensão, as empresas vão cobrar da prefeitura incentivos para continuarem operando as empresas de ônibus por lá? Vai mexer na tarifa, na passagem para quem anda de ônibus em Joinville? Já a gente mostra para você, tudo ao vivo aqui no SBT Meio Dia. Posso mostrar de novo as imagens da Serra Catarinense? Jéssica Sescon, posso mostrar? Então coloca no ar para mim, deixa eu ver. Vocês lembram desta agressão aqui? Foi lamentável o que aconteceu. Esta agressão em um apartamento, um policial militar, ele estava à paisana, não estava trabalhando, inclusive ele estava afastado porque faz parte do grupo de risco do coronavírus. Do lado, o apartamento das garotas que comemoravam um TCC. O policial esteve lá no apartamento delas, inclusive, você já viu aqui no SBT Meio Dia, agressões que aconteceram a essas jovens, a controladoria da Polícia Militar do Estado, também a própria Polícia Militar já começou uma investigação também foi iniciada na esfera criminal, além da Polícia Militar fazer a investigação interna, mas a agressão que aconteceu em um apartamento em Lages. O que tem de novidade nessa história? Depois dessa agressão, aconteceu uma carreata lá em Lages, solidariedade, união das mulheres, denunciando essa ação machista, e 160 pessoas participaram desta carreata. E agora elas estão denunciando que foram multadas pela Polícia Militar, multa de R$ 2.900. Quem tem os detalhes desta informação é a Ana Carolina de Lima, que explica melhor para a gente. Olá, boa tarde. Infelizmente a situação é realmente essa. O vídeo do policial militar fora de serviço, juntamente com a esposa agredindo violentamente as vizinhas, viralizou na internet e tomou o Brasil todo, causando muita indignação e revolta. Nós, inclusive, mostramos toda essa situação, acompanhamos esse caso aqui no SBT Meio Dia. Um dia após esse fato, no dia 4 de agosto, aconteceu uma carreata aqui em Lages, onde centenas de pessoas se mobilizaram em apoio e solidariedade às mulheres agredidas. Uma carreata que saiu do CAV, UDESC, onde as meninas estudam, até o quartel da Polícia Militar. Essa carreata pedia uma resposta da polícia, querendo saber o que seria feito a partir de agora com esse policial que teve essa atitude violenta. O que ninguém esperava é que nessa semana já começaram a chegar as multas. Sim, 160 pessoas que participaram dessa carreata foram multadas. E uma multa bastante salgada, no valor de R$ 2.934 por estar na carreata. Em contrapartida, a Polícia Militar já encaminhou uma nota falando o motivo dessas multas. Eles afirmaram que sabem do fato envolvendo o policial, que tomaram as medidas legais para apuração do caso e já divulgaram amplamente essa posição. Porém, alguns veículos foram notificados por terem cometido em tese infrações tipificadas no Código de Trânsito Brasileiro durante a carreata. Eles ainda informaram que o policial militar é obrigado, quando flagra uma situação tipificada em lei, a tomar providências legais, ou seja, a multar. Lembrando que mais da metade das pessoas que participaram dessa carreata foram multadas em R$ 2.934. Em Blumenau, a situação do coronavírus parece estar sendo controlada. Vamos conversar agora ao vivo com o Estevão Limana, porque novas liberações também estão acontecendo por lá, Sibeli. É sim, Fernando. Novas flexibilizações estão sendo realizadas já pela Prefeitura da cidade por conta dessa condição. A gente vai conversar então com o Estevão, que vai trazer os detalhes, porque a partir de hoje o comércio de rua, por exemplo, já não tem mais horário fixo para fechar. O que mudou, hein, Estevão?
É isso mesmo, Sibeli, o comércio de rua que deveria fechar às 19 horas, 7 da noite, agora não tem mais horário fixo para fechar, fica a critério de cada estabelecimento. Além disso, restaurantes que deveriam fechar às 11 horas da noite, agora podem trabalhar até a meia-noite, restaurantes e bares aqui na cidade. Uma outra medida que foi divulgada ontem pelo prefeito Mário Wildenberg aqui de Blumenau foi que os centros comerciais e as galerias da cidade também estão agora com horário livre para o funcionamento. Só que isso não engloba os shoppings que ainda estão restritos das 11 horas da manhã até as 9 horas da noite. Como o Fernando falou, a situação aqui de Blumenau parece estar mais controlada, a situação da pandemia. Nós temos aí 11.695 casos confirmados até agora, desde o início da pandemia aqui em Blumenau, sendo só 38 nas últimas 24 horas. Nós já vimos aqui algumas vezes noticiar mais de 300 casos confirmados em 24 horas e agora temos perto de 10% aí, né, deste número. Além disso, o número da ocupação de leitos de UTI hoje é baixo, 38% é o número de ocupação da UTI, 36 pessoas estão, né, nas UTIs de 94 leitos que estão disponíveis. Gente, eu vou voltando aí com vocês com essa informação, né, das liberações, das flexibilizações aqui de Blumenau, porque daqui a pouquinho nós vamos voltar, vamos mostrar muita cuca, é o Blumenkuchen, que começa hoje o Festival de Cucas de Blumenau. Volto com vocês aí no estúdio. Estamos todos esperando aqui, viu, Estevão? Obrigada. Até daqui a pouco, então, Estevão volta com o Festival da Cuca. Não é só você que vai falar alemão hoje, não. A Maricotinha também já está treinando o alemão dela e o Estevão Limana. Daqui a pouco tem Festival da Cuca. Deixa eu conversar com o prefeito Udo Deller, que gentilmente nos atende ao vivo aqui no SBT Meio-Dia. Prefeito, muito obrigado por mais uma vez abrir espaço na agenda. Estamos conversando ao vivo a partir de agora com o prefeito de Joinville. Vamos falar de coronavírus. Vamos falar de transporte coletivo. A gente pode começar justamente pelo retorno dos ônibus, que está acontecendo nesta terça-feira. Prefeito, por enquanto, um retorno tranquilo. O que muda na vida dos joinvilenses com este retorno a partir de hoje? Por exemplo, o horário dos ônibus foi modificado, o número de linhas, número de ônibus na frota. O que muda, hein, com esse retorno a partir de hoje? Prefeito, bom dia. Bom dia, Fernando. Efetivamente, a partir de agora, os ônibus voltaram a circular, naturalmente com a frota um pouco reduzida, mas hoje já estamos ampliando esses horários, de sorte que não vai faltar ônibus para aqueles que procuram o transporte coletivo. Reduzimos um pouco a taxa de ocupação dos ônibus, que era de 64% anteriormente, reduzimos isso para 40%, para dar mais segurança, mas nos próximos dias isso também deve ser flexibilizado, porque a situação do coronavírus ela ficou aqui sob controle. Já nos últimos 10 dias nós estamos observando uma curva declinante. O nosso número de leitos de UTI até pode ser reduzido. Nós temos 147 leitos de UTI à disposição da população. Hoje são apenas 143, com uma taxa de ocupação de 71%. Então, a situação está sob controle. E o transporte coletivo, ele começou a funcionar já sem nenhuma dificuldade. E os usuários vêm cumprindo bem com todas as normas de segurança, utilizando as máscaras, o álcool gel. As pessoas na faixa de risco também já têm permissão para usar o transporte coletivo. Muito bem. Então, até mesmo aqueles que fazem parte do grupo de risco já estão liberados. O senhor falou em situação controlada do coronavírus aí em Joinville e uma linha já declinante, ou seja, os casos diminuindo. Quais são as informações, os dados mais precisos que o senhor pode passar para a gente agora, que realmente indicam essa situação mais favorável aí em Joinville, hein, prefeito? Veja, Fernando, nós até aqui registramos em Joinville 15 mil casos. Destes 15 mil casos, 14 mil já estão totalmente recuperados. Foram registradas até agora 258 mortes, mas nos últimos dias esse número ele estabilizou e passa a ser declinante. Tanto assim que hoje as nossas UTIs destinadas à Covid-19, elas têm uma taxa de ocupação de apenas 71%. Os leitos de enfermaria, por exemplo, menos de 50%, 48% estão ocupados. Isso, então, nos permite flexibilizar
daqui para frente um bocadinho mais os controles que até aqui vinham sendo adotados. Realizamos até agora 63 mil testes, então esse é um bom indicador e a situação ela passa a ser mais tranquila e a partir da semana próxima a nossa expectativa é de que as pessoas na faixa de risco possam voltar a transitar pelo espaço público sem maiores restrições. Informação importante, então, o prefeito já quer. Quando a gente fala em retomar a vida daqueles que são em situação de risco, isso demonstra que o senhor indica que a cidade está vivendo um bom momento, né? Porque o grupo de risco ele é sempre o primeiro, né? Retirado de circulação, é o primeiro, né? A receber atenção, a receber cuidados, e isso então é uma informação positiva. O que mais o senhor pretende liberar a partir da próxima semana aí em Joinville? O que mais o senhor pretende, acredita que já dá para voltar ao normal? Olha, nós vamos flexibilizar um bocadinho mais também os horários, tanto do supermercado quanto do shopping center. No decreto que editamos ontem, já permitimos que as famílias elas voltem a frequentar os shoppings e os supermercados. Até então, essa permissão ela alcançava apenas um membro do grupo familiar. Então, isso também já vem começando a acontecer a partir de agora. E estamos aqui bastante tranquilos. Todos os nossos indicadores que nós acompanhamos desde março deste ano, eles mostram que todos os atos legais que nós editamos, nossos decretos e portarias, elas permitiram com que nós pudéssemos contar com uma taxa de pessoas que perderam a vida não tão elevada. Se nós não tivéssemos adotado as medidas que foram anunciadas e praticadas, hoje, pela nossa curva de acompanhamento, poderíamos ter perdido mais de 1.200 vidas. Isso nos dá uma tranquilidade e nos permite, então, flexibilizar mais a partir já da próxima semana. O senhor não tem medo que, com essas liberações todas, os números voltem a crescer aí na cidade? Porque, num contexto geral, inclusive informação que vem do governo do estado, é que não existe controle ainda da doença aqui em Santa Catarina. Ainda assim, motivos para preocupação. O senhor não teme, por exemplo, liberando os idosos, como o senhor pretende fazer na próxima semana, que esse número volte a crescer aí em Joinville, prefeito? Olha, que boa indagação, né, Fernando? A verdade é que, à medida que o governo do estado adotou, flexibilizando ou transferindo para os municípios os controles maiores, isso permitiu com que a gente pudesse atuar de uma forma mais presente, mais consistente e nos permitiu, então, a redução dessa curva. É claro que existe agora uma decisão judicial ainda em primeira instância que pode ensejar com que esses controles voltem novamente ao Estado. Se isso acontecer, será uma perda muito grande. Aí sim, talvez tenhamos que rever essa nossa leitura de uma flexibilização maior. Mas tudo nos sinaliza para que, a partir de agora, ou já da próxima semana, com a temperatura subindo, teremos dias mais tranquilos. Claro que nós não podemos descartar aí uma segunda onda, mas nada nos indica de que isso se constitui numa ameaça maior no momento presente. Muito bom. Prefeito, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no SBT Meio Dia. Bom trabalho para o senhor, para toda a equipe. Estamos sempre à disposição, prefeito. Muito obrigado. E nossa recomendação, usem máscara e observem o distanciamento. Muito bem. Prefeito Udo Deller, de Joinville. Prefeito já bem otimista com relação à situação de Joinville. Voltando os ônibus hoje por lá, o prefeito disse que na semana que vem já vai liberar as famílias voltarem aos supermercados, também aos shoppings. Disse que também já está planejando a liberação do retorno dos grupos de riscos aí para as atividades comuns, ou seja, para sair de casa novamente. O prefeito bem tranquilo, bem otimista, trazendo números aí que, segundo ele, são muito favoráveis para Joinville. Bom, de Joinville a gente vai conversar agora com o prefeito da capital,
prefeito Jean Loureiro já está com a gente aqui no SBT Meio Dia, também ao vivo. Agora sim. Prefeito, muito obrigado por nos atender. Abriu um espacinho na agenda para conversar com a gente aqui do SBT Meio Dia. Nós vamos iniciar falando dessas liberações que o senhor acaba de anunciar com relação a atividades esportivas, cursos livres, mas eu não posso deixar de perguntar, depois dessa conversa que tive com o Udo Deller, a situação em Florianópolis está favorável, assim como está em Joinville, segundo o prefeito? Ou aqui em Florianópolis a situação é diferente, hein, prefeito Jean? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos assistem no SBT. Florianópolis sempre teve muita cautela e por trabalhar sempre em conjunto com a ciência e tendo um bom comportamento da população que acabou se destoando das demais capitais do Brasil. Hoje nós temos a menor taxa de letalidade, a menor taxa de mortalidade, a menor taxa de internação. Temos em todos os indicadores os melhores resultados do país. Mas isso não permite a gente entrar numa onda de liberar tudo o que for possível. É necessário fazer isso de maneira gradual naquilo que traz menos risco. Nós tivemos uma evolução no sul do país com uma aceleração. Trabalhamos um decreto conjunto da região da Grande Florianópolis com os 4 principais municípios e tínhamos um compromisso com os cidadãos que só iríamos voltar a flexibilizar, ter alguma liberação quando os números melhorassem. E no início de agosto nós chegamos a uma estabilização, agora uma tendência de queda e com a melhora na diminuição, especialmente do número de novos casos e na taxa de internação, que chegamos a 94% e hoje estamos em 60%, a melhor em todas as regiões de Santa Catarina, é que vamos começar as liberações. E vamos começar pelas práticas de atividade física ao ar livre, né, onde artigos internacionais publicados na última semana demonstram até a importância deles para o combate à Covid, a questão de minimizar os problemas de todas as doenças mentais em função desse confinamento que todos ficam nesse período. Então, volta a se permitir, tanto nas praias, atividade física, como nos parques e praças de segunda a sexta-feira. Os cursos livres já vinham sendo liberados em todo o estado de Santa Catarina. Nós adotamos um protocolo para cada tipo de curso livre oferecido, né, identificando a segurança necessária para que ele possa iniciar com uma capacidade de apenas 30% de ocupação, com critérios bem definidos. E apesar de termos o controle hoje da doença e uma tendência de queda, esse retorno ele vai acontecer de maneira gradativa para evitar uma nova subida. Florianópolis conquistou esses resultados, como falei, primeiro, pelo comportamento exemplar para todo o país da nossa população, e segundo, porque utilizamos critérios técnicos na definição de que restrições tínhamos que realizar ou agora que tipo de flexibilização podemos voltar a fazer. Prefeito, só para ficar claro aqui, as praias estão liberadas para atividades esportivas, mas não para o consumo por prazer, é isso ou está tudo liberado nas praias? Não, as praias estão liberadas e iniciando para a prática de atividades físicas. Se for fazer uma caminhada, uma corrida, são atividades individuais. Os esportes coletivos ainda estão proibidos por portaria da Secretaria de Estado. Então, é permitida a utilização das arenas de esporte de praia para beach tênis, né, vôlei de praia, que são utilizados até 2 pessoas com distanciamento de cada lado. Esses, sim, de forma regulamentada, estão permitidos. Para lazer ainda não, então. Prefeito, vamos falar, então, das questões que envolvem o coronavírus. O senhor já tuitou recentemente com relação à taxa de contágio, né, que estava a -1. O senhor já pode informar para a gente, continua nesse número. O governo do estado também sempre, através daquela ferramenta, disponibiliza região por região, e aí a gente vem com o mapa das cores, se está laranja é grave, se está vermelho é gravíssimo, Florianópolis já esteve no gravíssimo, caiu para grave. Como é que está agora? Porque a atualização sai toda terça-feira. O senhor já teve acesso a esses dados desta semana? Porque, segundo o secretário de Estado da Saúde, com quem a gente conversou ontem, hoje os números poderiam ser bem melhores para Santa Catarina, região por região. O senhor já teve acesso aos números desta semana? Fernando, nós ainda não fomos comunicados, não tivemos acesso à informação. Os dados que nós temos é que em Florianópolis vem diminuindo a cada dia o número de novos casos contaminados. A capacidade de testagem, que é um dos quesitos que avalia a matriz de risco do governo do estado, Florianópolis continua sendo a cidade que proporcionalmente mais testa em todas as capitais do Brasil, mas a gente leva em conta toda a região e não apenas a cidade de Florianópolis.
Nós estamos ampliando, inclusive com centros de testagem, que iniciamos o piloto no norte da ilha, mas vamos ter em todas as regiões a partir da semana que vem. Nós também temos a ocupação dos leitos hospitalares, que nesse caso já chegou, como falei, a 94%, hoje é em torno de 60%, a menor entre todas as regiões de Santa Catarina. Então, nós que tivemos um nível grave, gravíssimo, hoje estamos grave, a nossa expectativa é poder reduzir para o alto. A avaliação do covidômetro, que leva em conta outros indicadores, né? Hoje ela reduziu de altíssimo para alto o nível, né? E a nossa expectativa é, à medida que os números continuarem a melhorar, já que existe essa tendência, a gente possa também fazer a reavaliação do covidômetro. Mas o mais importante é continuar a população tendo o comportamento que vem tendo, respeitando as regras, os estabelecimentos cumprindo todas as regras definidas para a sua utilização. Se todos tivermos esse comportamento, e especialmente o município continuar utilizando a inteligência artificial, a tecnologia, no monitoramento de casos, continuar ampliando os testes para poder isolar os contaminados, para que não se amplie o fator de transmissão da doença, nós vamos ter uma garantia que podemos voltar a flexibilizar. Nós temos que pensar mais à frente, a gente quer imaginar ter uma temporada de verão com condição de ter todas as atividades funcionando. Para isso, temos que ter um número bem reduzido, aprender, né, esse novo momento de conviver com a doença, de conviver com as regras, mas permitindo que a economia efetivamente possa funcionar. Nós não temos que ver a saúde como uma adversária da economia. Quando a saúde é analisada de maneira coerente, com dados técnicos, como fizemos, ela pode ser uma grande aliada para o retorno da economia com segurança e garantindo que isso possa permanecer por todo o tempo. Muito bem. Vamos falar então um pouquinho da temporada de verão. Nosso tempo está terminando aqui, mas dá para a gente falar um pouquinho da temporada de verão. Teve protesto mais uma vez com relação aos eventos. Claro que é uma atividade que ainda impõe muitos riscos. Mas o que o senhor já planeja para a temporada de verão? Com os números que a gente tem hoje, qual é o planejamento da Prefeitura? É liberar com protocolos? Que protocolos seriam esses? Claro que depende também de uma decisão do governo do estado, mas o que dá para falar que é o que já se desenha para a temporada de verão em Florianópolis? Como que a gente pode desenhar a temporada de verão em Florianópolis com relação a liberações, prefeito? Bom, primeiro nós temos que continuar avaliando se essa tendência se permanece de queda. E a gente está fazendo um grande esforço e a comunidade vem fazendo um grande esforço para isso. Nós temos um planejamento, sim, de funcionamento de todas as atividades. É claro que nós vamos ter que avaliar o momento epidemiológico mais à frente, mas mantendo essa tendência, você tem que ter uma organização para chegar com tudo funcionando diante de protocolos estabelecidos. Como ainda não se tem uma certeza da vacina estar disponível, em condição de poder atender toda a população, nós imaginamos que vamos funcionar as atividades, que vamos ter sim turistas na cidade de Florianópolis que acabam vindo e que nós vamos ter regras muito claras para esse funcionamento de todas as atividades. Afinal de contas, a gente precisa ter a retomada econômica de maneira segura. Florianópolis vem sendo apontada por órgãos internacionais de turismo, uma avaliação como uma das cidades mais saudáveis do mundo para se fazer turismo, e tudo isso só pode ser garantido com uma segurança para o cidadão e, consequentemente, para o turista. Então, nós queremos ter os estabelecimentos funcionando, as atividades disponíveis para quem nos visita e para a população local, mas tudo isso com regras que evitem um crescimento da doença na cidade e que, com isso, a gente não tenha condição de funcionar completamente todas as atividades. A gente busca essa tendência, organiza a temporada para ser uma boa temporada, com protocolos bem definidos e com funcionamento. A gente quer que a marca de Florianópolis se mantenha reconhecida no Brasil e no mundo inteiro como uma cidade que cuida da saúde das pessoas, que tem critérios muito bem definidos e que teve o apoio da população nesse combate que acabou se transformando em modelo para o Brasil. Praias e eventos e festas também funcionando com protocolo? O senhor também vê dessa forma, com liberação? Porque já existe uma preocupação no Rio de Janeiro, você falou até daquele aplicativo de demarcar espaço na praia, que não vai funcionar nunca. Mas aqui em Florianópolis, o senhor já vê, na situação que vivemos agora com o coronavírus, a liberação das praias e de festas, porque as festas são também atrações aí para o mundo inteiro, né, Florianópolis? Nós analisamos os estudos internacionais que definem quais são as atividades que têm maior risco de contaminação.
nós estamos iniciando a flexibilização daquelas que têm menor risco de contaminação. Então, as atividades físicas ao ar livre, por exemplo, têm um risco menor, se feito com critério, sem aglomeração, como pode ser praticada. A atividade na praia, ela tem um risco menor do que um ambiente fechado. Então, definindo critério, a população criando um respeito razoável de distanciamento sem aglomeração, a gente tem uma expectativa que isso possa, evidentemente, acontecer. As festas dependem do critério que vai ter, depende do momento da doença, do quadro epidemiológico local. Agora, todos nós estamos nos reinventando. Não adianta apenas dizer que nós vamos realizar uma pressão para funcionar como sempre funcionou. A gente tem que viver esse novo momento de poder conviver com a doença, minimizando os riscos à saúde. E, com isso, a gente pode demonstrar que somos uma cidade criativa, que somos uma cidade que utiliza a inteligência e a tecnologia, que somos uma cidade que a população se comporta adequadamente e que pode ter novos funcionamentos, inclusive trazendo novos atrativos para a população que vive aqui, para os turistas. Prefeito, muito obrigado por nos atender aqui no SBT Meio Dia. Bom trabalho, prefeito. Sempre à disposição. Obrigado, Fernando. Um abraço a todos. Parabéns pela cobertura, sempre isenta, informando a população e que a população continue no mesmo modelo que vem tendo até agora, seguindo todos os protocolos, utilizando máscara quando sai e respeitando todas as normas. Muito obrigado a todos. Prefeito Jean Loureiro, de Florianópolis, conversando com a gente aqui no SBT Meio Dia. Vivemos sim uma situação mais favorável, pelo que a gente entendeu do prefeito da capital, pelo que a gente conversou com o secretário de Estado da Saúde ontem, hoje o prefeito de Joinville, o do Deller, mas ainda é momento de a gente cuidar, prestar atenção no que vai ser liberado, o que a gente vai fazer. A vida vai voltando ao normal aos poucos. Você já sente isso, Cibele Fávero? Eu sinto sim, Fernando. Eu sinto que existe essa retomada, né? Aquele momento que se falou tanto em conviver com o vírus, né? Já que todos precisam trabalhar e tem que sim retomar as atividades. O próprio incentivo que a gente vem falando aqui ao passeio seguro, tudo isso é sim um ponto de que as pessoas estão sim podendo frequentar os locais liberados e que bom que a gente percebe essas liberações, que é sinal de que a coisa está indo bem, né? Exatamente. Senão, teríamos, pelo contrário, teríamos restrições. Por exemplo, a liberação das cirurgias eletivas. Atenção quem precisa de cirurgia eletiva. O governo do estado vai voltar a chamar. Importante, o que significa? Né? Retomando as cirurgias eletivas, mostra que a rede de saúde pública de Santa Catarina desafogou, tem um fôlego. Isso é muito positivo, é a leitura que se faz. Voltou com a cirurgia eletiva, ou seja, não precisa deixar toda a estrutura do hospital voltada para o coronavírus. Agora que se diga, a gente mostrou aqui diversas vezes também irregularidades de pessoas com festas clandestinas, mas também é necessário dizer como o povo catarinense respeitou quando teve que respeitar, ficou em casa quando teve que ficar, contabilizou os prejuízos, arcou com as despesas, mas respeitou. E aí a gente está mostrando aí os resultados positivos, Sibeli. É sim, e até porque todos torcem para essa retomada, né? Então a gente percebe esse esforço de fazer a sua parte para que quanto antes possamos ter uma vida mais próxima do normal. É isso aí, vamos continuar, que logo a gente chega lá, esperando por esta vacina. Sibeli, vamos falar das freiras de Tubarão, as freiras fofas que bombaram na internet. Bombaram, Fernando, e olha, elas continuam bombando com o Fusca abençoado, que vocês com certeza devem ter visto já em casa, nós mostramos aqui. Nós divulgamos a rifa do Fusca, né, Fernando, do lar da menina, que as freiras estavam vendendo. Foi um sucesso, viu? Você acredita que elas venderam todos os bilhetes? Rapidinho. 50 pila custava cada bilhete. Venderam tudo, assim, ó, no estalar de dedo elas conseguiram vender todos os bilhetes e agora elas querem agradecer todos que ajudaram. Ver. Não, vamos lá ver. Olá, eu sou Irmã Lourdes, diretora do Lar da Menina da cidade de Tubarão. Venho aqui agradecer você por ter feito da nossa campanha do Fusquinha Abençoado um sucesso. Os bilhetes encerraram. Finalmente vamos iniciar nossas obras de revitalização e ampliação, mas existe muita coisa a ser feita. Se você puder continuar colaborando conosco, fizemos uma vaquinha virtual. E fique ligado em nossas redes sociais para acompanhar as nossas atividades. A você, o nosso muito obrigada. Ai, muito fofo, né, Fernando? E o Fusca ali no fundo, elas conseguiram vender todas essas rifas e é para ajudar o Lar da Menina. Elas trabalham com assistência social,
com atenção às crianças. E agora tem vaquinha online para você que pode continuar ajudando o Lar da Menina, ajudando o trabalho das freiras, que se reinventaram, né? Porque essa maneira que elas fizeram essa rifa, todo esse sucesso na internet, foi o jeito que elas acharam de continuar mantendo o Lar da Menina. Você está vendo aí já a vaquinha online na internet, 11 pessoas já ajudaram. É só entrar ali, né, Fernando, no site da vaquinha online, vaquinha com K, e procurar pelo Fusca abençoado do Lar da Menina. Olha aí, ó, você pode fazer a sua doação porque elas mobilizaram o estado inteiro com esse Fusquinha abençoado. Mas os bilhetes esgotaram. Mas eu ainda tenho vontade de colaborar com as irmãs que ajudam diversas crianças. Então, vai lá na vaquinha, faz a sua doação. E eu disse aqui, quando a gente começou a mostrar o Fusquinha abençoado, quem ganhar esse Fusquinha tem que dar de presente para as irmãs novamente. Porque esse Fusquinha tem história. Elas só estão rifando porque precisam, senão com certeza elas iam ficar com o Fusca. E o Fusquinha está inteiraço. Inteiro. Eu queria esse Fusquinha para mim. Mas quem ganhar, deixa o Fusquinha lá que as irmãs precisam do Fusca. Olha, já são 6 meses de ensino à distância. Como os alunos estão lidando com essa forma de aprender, as dificuldades diárias? Aliás, você que é estudante, ou você que tem filho, manda mensagem agora para o nosso WhatsApp, conta como é que está sendo, né, esta experiência, relata para a gente como está sendo essa experiência de estudar em casa. A gente vai mostrar daqui a pouco, aqui no SBT Meio Dia, como você pode contribuir, né, com quem ainda está com dificuldades de aprender em casa. Daqui a pouco a gente vai mostrar todas as mensagens. Mas agora a gente vê a reportagem que mostra como os estudantes, como as famílias estão lidando com essa nova forma de educação. Desde o início da pandemia, os estudantes estão tendo aula pela internet. É tudo online, o famoso EAD, ensino à distância. Já são 6 meses assim. Alguns sentem dificuldades, outros não. Mas, no geral, a maioria acaba tirando graça disso tudo. O jeito, então, é rir. E os memes tomam conta das redes sociais. Separamos alguns. Olha só, 6 meses de ensino à distância. Fingindo entender tudo. Acordando minutos antes da aula começar. E, é claro, quando lembro das atividades atrasadas. Mas a pergunta que fica é: quais os benefícios do ensino à distância? Aliás, é à distância que eu vou conversar com a coordenadora pedagógica, a Emily. Emily, quais os benefícios desse ensino? Em meio a todo esse cenário que a gente enfrenta, muitas dificuldades surgiram. A escola precisou se reinventar, precisamos buscar uma nova maneira de ser escola. Em meio a tudo isso, surgiram as dificuldades. Mas mais do que as dificuldades, nós encontramos um grande benefício. As escolas e as famílias estão se aproximando e se aproximam cada vez mais. Aquela frase, família e escola, uma parceria de sucesso, está cada vez mais viva, dentro das casas e dentro da escola. Percebeu-se que essas duas instituições, família e escola, precisam caminhar juntas. Uma nunca vai existir sem a outra. Aproveitando que você está aqui, quais as dicas que você dá para os estudantes aproveitarem melhor o tempo e aprenderem de forma remota? Nós sempre orientamos as nossas famílias que os alunos precisam criar uma rotina de estudo, assim como aquela que eles têm lá na escola. Os alunos precisam entender que para tudo tem a hora. Tem a hora do brincar, tem a hora de entrar na internet, tem a hora de assistir o filme preferido e também tem a hora de estudar. O aluno precisa se sentir parte de todo esse processo. Ele precisa entender que ele é o protagonista disso tudo, que sem ele nada disso seria possível. E precisa, sim, criar desses momentos um momento de prazer. Manda lá a foto do filhão estudando em casa. Daqui a pouco eu quero mostrar aqui para toda Santa Catarina. Olha, minha gente, a região do Vale do Itajaí tem uma gastronomia impecável. E não tem só linguiça, não. Não tem só cerveja, chopp, nada disso. Hoje nós vamos conhecer as cucas, a boa cuca alemã. Vamos lá, ainda mais durante o mês de setembro, que acontece o Festival de Cucas de Blumenau. Tem um nome aqui escrito bem grande, mas Estevão Limana, eu não vou me atrever.
Na real, eu vou sim, você me corrige. Vamos lá, tá escrito aqui para mim, Blumenkuchen. Vamos tentar de novo, terceira vez agora, vamos lá. O pessoal aí de Blumenau, do Vale do Itajaí, ó, manda para mim lá depois no WhatsApp se eu tô falando direitinho, que eu tô esforçado aqui para aprender, viu, Estevão? É o Blumenkuchen. Será que é isso? Acertei ou não? Agora sim, Fernando, acertou, sim, o nome é um pouquinho difícil, mas é exatamente daí que foi derivado o termo da cuca, né? O pessoal não sabia falar Blumenkuchen, ficava nessa dificuldade, e aí apelidaram de cuca, e são as cucas que nós temos aqui hoje. A gente vem em Blumenau, então, para falar mais de cuca, porque está acontecendo aqui neste mês de setembro. Começou hoje o Festival de Cucas de Blumenau, a 7ª edição. Vou pedir para o Marcos Fernandes mostrar para a gente. É claro que nós temos uma mesa já preparada com bastante cuca, com a cuca vencedora do concurso deste ano, é a cuca de strudel. A gente vai conversar agora com o Lothar, ele é um dos proprietários aqui do restaurante, da padaria, e uma das cucas premiadas, né, Lothar? Bom dia para você, agora já boa tarde, dá para dizer, né, já almoçamos. Cuca premiada de strudel, como é que foi o poder, né, adaptar um doce bastante conhecido aqui na cidade, o strudel com a cuca? Exatamente, Estevão. Enfim, a gente já trabalhava, a cuca é um doce muito tradicional, um produto muito tradicional da casa, enfim, né, existe desde a fundação. E o strudel também é um doce muito conhecido na Europa, né, de origem austríaca. E, então, como teve o concurso esse ano do Blumenkuchen, nós achamos, por que não, então, juntar essas duas coisas que dão tão certo, essas duas coisas que são praticamente carro-chefes da casa, e juntar isso numa receita só. Então, assim surgiu a cuca, né, com o recheio do strudel e a farofa. Né? Explica para quem está em casa, talvez não conheça muito bem a cultura daqui, o que é o strudel? O strudel, ele é uma massa folhada especial com recheio né, o nome dele normalmente é Apfelstrudel, ou seja, o strudel de maçã. Então, maçãs fatiadas, laminadas, com castanhas, enfim, com outros temperos e com passas, e envolto numa massa, tipo de uma massa folhada, assado, e então um produto muito saboroso. Tem diversas receitas, mas o nosso é caracterizado justamente por ser bem úmido, por ser, enfim, bem saboroso e claro, com um sabor único. Bom, é ótimo, né? A gente, ainda mais nessa hora do meio-dia, você deve estar almoçando, querendo uma sobremesa. É isso aí, né? Que a gente vai vendo por aqui por Blumenau. Não tem como não resistir a essas delícias. Essa aqui, então, é a cuca de strudel, que venceu este concurso, né? Foi uma das 3 vencedoras deste concurso. E a gente vai conversar agora, então, com a Adenir, que ela é uma das diretoras de eventos aqui da Vila Germânica, e vai explicar melhor para a gente como é que está funcionando esse concurso. Dessa vez, nós estamos na pandemia, tivemos pela primeira vez um concurso de cuca aqui, então. Bom dia. Bom dia. Isso, a gente inovou com o concurso já pelo procedimento que não dava para fazer o lançamento com café da manhã e tal. A gente fez, então, um concurso com 5 jurados, com todo o protocolo de saúde. Isso foi realizado ontem para começar hoje, o dia 1º, já com as 3 melhores cucas de Blumenau. Ok, então quantas padarias, panificadoras participaram deste concurso? Premiou as 3 melhores. O festival, a gente tem 32 padarias inscritas. Então, elas estão identificadas, todas elas, com essa placa. E para o concurso dessas 32, 14 se inscreveram. E aí a gente tirou as 3 melhores cucas. E você sabe quais são os critérios para analisar uma cuca? O que os jurados levam em conta? Tem desde a fidelidade à receita, equilíbrio entre massa e recheio, aparência, são vários requisitos para serem avaliados. A gente sabe que a cuca, então, ela é bastante tradicional, é uma receita, né, oriunda dos imigrantes alemães. A gente já passou por Brusque, Lothar, já passamos aí por Pomerode. Tem alguma diferença da cuca aqui da região? Algumas são redondas, outras são quadradas. O que a gente consegue analisar? A gente costuma dizer assim que cada um tem a sua receita, né? Cada região, acho que varia também. No próprio sul do Brasil existem várias receitas de cuca, né? Mas assim, o que a gente tem realmente e procura prezar são as receitas originais, né? Ou seja, e os nossos imigrantes, os primeiros imigrantes alemães que vieram para cá, eles utilizavam, como o fermento químico era um produto muito caro e você não tinha ele disponível o tempo todo, as pessoas fizeram o que? Elas adaptaram, elas separavam um pouco da massa do pão, né, que eles preparavam em casa, só que faziam isso de uma forma doce. Então usavam frutas que tinham aqui à disposição, enfim, frutas tropicais e tal, e faziam a famosa farofa. Então assim originou, né, foi a origem dessa cuca. Legal, então obrigado, Lothar, obrigado também pela participação. A gente vai encerrar aqui, vou pedir para o Lothar cortar um pedacinho dessa cuca de strudel, então, que é a cuca, né,
que venceu o concurso. A gente vai encerrando, porque, Fernando, você sabe, né? A gente mostra tudo aqui no SBT Meio Dia, mas também gosta de provar essas delícias aqui de Blumenau. Eu volto contigo aí. Tá difícil essa tua vida aí, Estevão Limana. Tá bem difícil essa tua vida. Um dia você mostra pra mim linguiça Blumenau, defumadinha, na hora do almoço. Agora você me vem com cuca. Essa aí foi a cuca vencedora. Tá bonita essa cuca, hein? Festival da Cuca. Um abraço para as cozinheiras, para os cozinheiros, o pessoal que coloca a mão na massa, que faz aquela cuca. Quando estiver fazendo aí, lembra que a gente gosta de mostrar o trabalho de vocês aqui no SBT. Que legal, a valorização da cultura, da gastronomia alemã. Estevão Limana, vai, tá liberado agora, Estevão. Pode se empanturrar de cuca. É hora do nosso Frase Premiada, chegou a hora da gente descobrir a palavra de hoje. Você já sabe, me mandaram mensagem no Instagram hoje pela manhã. Fernando, que hora que sai a palavra? No SBT Meio Dia tem palavra. O prêmio desta semana é um notebook. Já foram os 2 celulares, nesta semana o notebook. Bora lá para a palavra de hoje? Olha, vou ensinar para vocês. Pega, anota tudo. Tem palavra no Primeiro Impacto, tem palavra no SBT Meio Dia. Quando Eu Me Apaixono, novela da tarde, e Tiquititas, novela da noite. Somou as 4 palavras, faz a frase, grava o vídeo, manda pra gente. Chegou a hora da gente revelar a palavra de agora. No ar. Oi, estimadinhos, chegou a hora da frase premiada. E agora vou dizer a palavra pra vocês. A palavra é... tcharadadã, linda! E é muito simples participar. É só assistir a programação do SCC SBT e aí durante os intervalos do Primeiro Impacto, SBT Media, das novelas Quando Me Apaixono e Tiquitita, a gente vai passar as palavras para vocês. Anotem as palavras, formam a frase, façam um vídeo e manda pro nosso WhatsApp, tá bom? Toda sexta-feira a gente vai dar o nome do ganhador. Participe e boa sorte! Frase premiada do SCC SBT, a palavra de hoje é linda, linda. Já saíram aí 2 palavras, eu quero ver. Forme uma frase bem criativa, porque na sexta-feira a gente vai conhecer quem vai levar para casa o notebook. Na semana que vem tem televisão, a gente quer agradecer o carinho de vocês todos os dias com a gente aqui do SCC SBT. Previsão do tempo agora aqui no SBT Meio Dia. Hoje o tempo amanheceu meio carrancudo em algumas regiões de Santa Catarina, até com chuva, hein, Sibeli? Amanheceu sim, Fernando, em todo o estado. Você abriu a janela, você viu, né? O tempo nublado, meio chuvoso. Foi sim, em todo o estado. E olha, deve continuar assim durante a tarde, mas tem chance de aberturas de sol em algumas regiões. Dá só uma olhada no nosso mapa. Na Serra, o sol pode aparecer, assim como no Vale do Itajaí. Já no oeste, a exceção é o oeste, né? O dia amanheceu já com o sol brilhando forte e deve continuar assim até o fim do dia. A máxima no estado é 27 graus lá no oeste. Já para amanhã, as temperaturas sobem um pouco mais. O sol também tem mais chance de aparecer em todas as regiões, mas continua a chance de chuva. Olha só como ficam as temperaturas. A máxima em Florianópolis chega a 25 graus, em Lages mínima de 13, também Criciúma tem a mínima de 13, que é a menor temperatura do estado, e a máxima fica em 28, também na região oeste. Assim como hoje, esquenta mais em Chapecó e toda a região oeste. Muito bem, previsão do tempo. Agora é hora da política aqui no SBT Meio Dia. Quem está comigo aqui, Cláudio Prisco Paraíso. Hoje nós vamos falar de uma nova decisão do STF, favorável ao governador Carlos Moisés nas questões do impeachment. Também vamos falar de uma decisão aí da desembargadora que iria analisar o processo de impeachment também com recursos que foram colocados na justiça, mas que pediu para se afastar do caso e dentre outros assuntos. Cláudio Prisco Paraíso, é contigo. Boa tarde. Muito boa tarde, meu caro Fernando, Esther, boa tarde a todos. A gente sempre colocou aqui, Fernando, que o processo de impeachment, ele é essencialmente político, mas é repleto de variáveis jurídicas e judiciais. E a abordagem de hoje reforça esse sentimento. Como você bem colocou, o ministro Luiz Roberto Barroso reformulou o seu entendimento. Primeiro, ele havia confirmado o rito da mesa da Assembleia e agora entendeu que a ponderação do advogado Marcos Probst, que representa Carlos Moisés,
é pertinente. Portanto, um eventual afastamento do governador não se dará depois da decisão da comissão especial, que provavelmente encaminhará ao plenário. Lembrando que amanhã é o último dia da defesa a ser encaminhada à Assembleia pelo governador, pela vice e pelo secretário da administração. A partir daí, a comissão especial tem 5 sessões para, possivelmente, encaminhar o assunto ao plenário. Conseguindo 27 votos, os adversários do governador e da vice, no rito da Assembleia, já seriam afastados. Portanto, a Assembleia desejava um afastamento precoce. Com a nova decisão de Barroso, não. Vai se formar, conseguindo-se os 27 votos, forma-se a comissão mista, um tribunal com 5 deputados estaduais escolhidos em plenário pela Assembleia e outros 5 desembargadores sorteados no TJ. Comissão essa presidida pelo comandante do TJ, desembargador Ricardo Resler. Mas, repetindo, desde que seja possível os 27 votos em plenário. E aí, nesse momento, conseguido os 27 votos, se faz uma votação. Por maioria simples, daí sim, seria ou não afastado. Não obtendo maioria simples, o governador continua no exercício do cargo. Portanto, a decisão não é mais exclusiva dos parlamentares. A magistratura entrou no contexto e desembargadores também vão se pronunciar diante da eventualidade de um afastamento. Pois muito bem. Paralelamente a isso, tivemos também ontem a decisão da desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Rita, que, provocada pela defesa da vice-governadora Daniela Rainer, na figura de Karina Cufa, acabou concordando e se considerando impedida para apreciar novas demandas judiciais no contexto do pedido de impeachment. Por quê? Porque o seu marido, desembargador aposentado César Abreu, é o advogado de defesa do presidente da Assembleia, Júlio Garcia, na Operação Lava Jato. Já poderia ter tomado a iniciativa de se declarar impedida, mas não o fez, só diante da provocação da defesa da vice-governadora, que aí, no acessório, obteve um resultado favorável. Mas o mandado de segurança impetrado na sexta-feira por Cufa queria mesmo é que a vice-governadora fosse excluída do pedido de impeachment. Em relação a isso, saiu agora há pouco uma decisão do desembargador que voltou a apreciar as questões do impeachment, que responde pelo nome de Luiz César Medeiros. Ele deliberou o seguinte, que esse assunto deve ser decidido não no contexto judicial, mas pela própria Assembleia Legislativa. Claro que a defesa pode recorrer dessa decisão, mas aí não obteve sucesso a defesa de Daniela e ela, vice-governadora, continua no contexto do pedido de impeachment. E também tivemos ontem a revelação de algo muito interessante. Marcos Probst fez um contato com o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente, que responde pelo nome de Antônio César Peluso, um grande constitucionalista. Mas, vencida a quarentena, ele está advogando. Consultado foi preliminarmente, se manifestou e aí a defesa do governador encomendou um parecer muito bem embasado, que eu vou ler apenas o último parágrafo, que diz o seguinte: diante, abre aspas, diante da incontornável inépcia da denúncia, cujos fatos são atípicos, falta justa causa e consequente viabilidade jurídica ao pedido de impeachment do governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva,
por ofender direito subjetivo constitucional do acusado e que, como tal, pode ser reconhecida pelo Judiciário, caso não seja pela augusta Assembleia Legislativa, fecha aspas. Portanto, para Peluso, não vale, não está caracterizado crime de responsabilidade pela equivalência salarial dos procuradores do Estado em relação aos da Assembleia. Ficaria caracterizado se o governador não assim tivesse procedido, porque entende Peluso que a partir do momento que a Procuradoria solicitou à Secretaria da Administração a equiparação, isso deveria ter sido feito, como o foi. Se não tivesse sido feito, aí sim caracterizaria crime de responsabilidade. Portanto, na visão dele, não há crime de responsabilidade no pedido de impeachment de autoria de Zimmer Júnior. Portanto, vamos observar o desenrolar dos acontecimentos, porque as questões relacionadas ao componente jurídico e judicial, meu caro Fernando, estão dando o que falar. E isso tudo, evidentemente, também pode influenciar no momento da definição preliminar dos deputados, possivelmente no próximo dia 16 ou 17 de setembro. E com um detalhe, Fernando, que não podemos esquecer. Diante desse parecer de César Peluso, a defesa do governador pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal ou ao STJ, querendo, de alguma maneira, impedir o andamento de um pedido de impeachment que não teria guarida e respaldo jurídico para tanto. Vamos acompanhar a evolução do quadro. Muito bem. Obrigado, Prisco. Até amanhã. Intervalo comercial, já voltaremos com outras informações. Até já. Atenção, você que mora em Florianópolis, que teve prejuízos por causa do ciclone Bomba. Agora você pode sacar o FGTS. É sim, né? Esse ciclone que atingiu Santa Catarina no mês de junho, você pode fazer esse cadastro, então, para sacar o FGTS. O valor previsto é de até R$ 6.220. Isso vale já para Florianópolis. Segundo a Prefeitura, o cadastro será feito até o dia 11 de setembro. Tudo dividido por mês de nascimento. Por exemplo, hoje e amanhã vão poder ir até a Defesa Civil, lá na Passarela Nego Querido, os nascidos no mês de janeiro, fevereiro e março. De 3 a 4 de setembro, o benefício é para os nascidos no mês de abril, maio e junho. De 8 a 9 de setembro, nascidos em julho, agosto e setembro. E, por fim, os nascidos no mês de outubro, novembro e dezembro terão o benefício, esse acesso, ao dia 10 e 11 de setembro. Então, de hoje até o dia 11, esse benefício vai ser disponibilizado para quem teve prejuízo com esse ciclone Bomba na capital. É o cadastro que está sendo feito. Já baixa o aplicativo FGTS, você confere se tem dinheiro para sacar. Depois você vai também acrescentar no aplicativo os documentos e pedir lá no aplicativo para que você possa sacar o FGTS na modalidade calamidade pública. O cadastro é na passarela do Samba Nego Querido. A Defesa Civil está atendendo lá os moradores de Florianópolis. A gente vai ficando por aqui com imagens do Parque Ramiro Ridger, Sibeli. É sim, de Blumenau, que está completando 170 anos hoje. Uma boa tarde para você. Nós voltamos amanhã. Cuide-se, some não.